Olá, saúdo todos vocês na paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando agora uma série de estudos e o tema dessa série é o poder da palavra. E nós vamos ver o que o Espírito de Profecia, a mensageira do Senhor, diz sobre o poder da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para vencer as tentações de Satanás. Quero convidar você nesse momento agora para a gente fazer uma oração ao nosso Deus, pedindo a bênção de Deus sobre esse estudo. Vamos orar então. Ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, pelo sangue de Jesus, Pai, nós se achegamos a Ti neste momento, suplicando perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, as nossas falhas, e pedindo também, ó Pai, uma bênção especial sobre esse estudo. Que o Senhor venha nos guiar através do seu Santo Espírito. Oramos no nome de Jesus. Amém. Nesse estudo, então, nós vamos estar tratando sobre o tema de como se apropriar do poder de Deus para vencer na vida cristã. Ok? Eu me sinto muito indigno para fazer esse estudo. Então, eu vou somente ler os textos do Espírito de Profecia e depois eu vou só destacar as ideias que cada texto traz sobre esse assunto. O primeiro texto está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 278. Diz assim: o povo de Deus deve ser preparado para resistir o astucioso inimigo. É essa resistência que apavora Satanás. Ele conhece melhor do que nós o limite de seu poder e quão facilmente pode ser vencido, se nós resistirmos e o enfrentarmos. Através da força divina, o santo mais fraco e mais do que igual em relação a ele e todos os seus anjos. E se levado para o teste, ele seria capaz de provar seu superior poder. Então, a primeira ideia aqui para ser destacada nesse texto, a primeira afirmação aqui importante desse texto é a seguinte: que o povo de Deus deve ser preparado para resistir ao astucioso inimigo. Então, não basta o povo de Deus ser batizado na igreja e pronto, está tudo resolvido, agora você está batizado e está pronto. Não. O povo deve ser preparado para enfrentar o inimigo. Então, essa é a primeira afirmação do texto. Uma segunda afirmação que eu quero destacar também é que o texto diz que através da força divina. Então, nós temos que ser capacitados unicamente através da força divina. Não é na força humana, não é na inteligência humana, não é com as estratégias humanas, mas é unicamente na força, no poder divino que há a vitória contra Satanás. A terceira afirmação importante desse texto é que essa capacitação é para todos, desde o mais pequenininho. É para todos, todos podem ser capacitados para vencer. Não é a ideia de que só o líder, só o pastor, só aquele que está na frente do trabalho espiritual pode vencer e os demais não podem ser vitoriosos contra Satanás. Não, essa é uma ideia falsa, errônea. A verdade é que o Espírito de Profecia diz que todos, desde o pequenininho até o que está no cargo maior, pode ser capacitado pelo poder de Deus para vencer. E Satanás, ele sabe disso. Agora vamos para o segundo texto do Espírito de Profecia que nós vamos incluir aqui no nosso estudo. Leio. O meio pelo qual podemos vencer o maligno é aquele pelo qual Cristo venceu, o poder da palavra. O texto é um texto encontrado no livro O Desejado de Todas as Nações, página 258. Talvez a página não seja a mesma página do livro em português, porque foi traduzido diretamente do inglês, do original em inglês. Então agora eu quero destacar algumas afirmações desse texto também. A primeira afirmação que eu quero destacar é que
A maneira como Cristo venceu quando ele esteve aqui nessa terra, encarnado em corpo humano, então a forma como ele venceu é a mesma forma que nós podemos vencer. Da mesma maneira que ele venceu, é a mesma maneira que nós podemos vencer. E nós lemos no texto anterior que existe só uma maneira de vencer. E essa maneira é pelo poder de Deus. Mas aonde que se encontra o poder de Deus? Então o texto diz que um dos lugares onde se encontra o poder de Deus é na palavra de Deus. Ok, então com essas afirmações em mente, vamos para o próximo texto do Espírito de Profecia, que se encontra no livro Conselhos sobre Mordomia, página 129, no primeiro capítulo. Diz assim: o exemplo de Cristo está acessível a nós. Ele venceu Satanás, demonstrando-nos como também podemos vencer. Cristo resistiu a Satanás com as Escrituras. Ele poderia ter recorrido ao seu próprio poder divino e usado suas próprias palavras, mas ele disse: está escrito. O homem não deve viver unicamente por intermédio de pão, mas por intermédio de cada palavra que procede de dentro da boca de Deus. Se as Escrituras fossem estudadas e seguidas, o cristão seria fortalecido para enfrentar o astuto inimigo. Mas a palavra de Deus é negligenciada e desastre e derrotas seguem. O primeiro destaque aqui vai para a frase em que diz que Cristo é um exemplo acessível para cada um de nós. Então, da mesma forma que Cristo fez para ser vitorioso contra as tentações, é o nosso exemplo de como nós devemos fazer. Aqui diz também que Cristo poderia ter recorrido ao seu poder divino, ou às suas próprias palavras. Mas o que Cristo fez? Ele recorreu à palavra inspirada, à Bíblia Sagrada, à palavra divina, inspirada, que nós temos acesso. Então Cristo fez da forma que nós podemos fazer, porque ele foi um exemplo para nós, na forma que nós devemos vencer as tentações de Satanás. E aqui é algo bem curioso, porque a vasta maioria do cristianismo e também dentro do adventismo, a grande maioria crê que Jesus ele venceu simplesmente porque ele usou seus poderes divinos. Porque ele era Deus, então ele usou seu poder e venceu. Mas aqui, Ellen White diz, muito diferente, diz que Cristo, ele venceu da mesma forma que o ser humano pode vencer. Jesus nos deu um exemplo de vitória da forma que um ser humano pode ser vitorioso também. Então, Cristo, como homem, venceu como um homem. Qual que é a forma que Cristo venceu? Ele se apropriou da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras. Ele se apropriou do poder que está nas Escrituras e usou para vencer Satanás. Então, é desta forma que nós também podemos ser vitoriosos contra as tentações de Satanás. Como diz o Espírito de Profecia, ao nós se apropriarmos do poder da palavra, das Escrituras Sagradas, e enfrentarmos Satanás com este poder. Talvez alguém aí que está escutando não vai concordar comigo, talvez vai contestar, mas eu simplesmente estou lendo o que a serva do Senhor escreveu e estou só destacando as ideias. Não sou eu que estou dizendo isso, mas é só você reler os textos e comprovar o que a mensageira do Senhor está dizendo. Então, por enquanto, nós vamos encerrando esse estudo por aqui, mas lembrando você que nós vamos continuar com esse tema. Acompanhe aí no canal que nós vamos continuar com vários textos do Espírito de Profecia, destacando várias ideias sobre esse mesmo tema poderoso, que é a vitória sobre as tentações.